Você já prestou atenção no fato de que, via de regra, os meios de comunicação usam sempre a opinião dos mesmos especialistas? Sobre esse assunto eu quero conversar com você, mas antes lembrá-lo que continua em andamento nossa campanha de apoio e fortalecimento ao canal. É muito importante que você se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sininho para receber as atualizações e também nos acompanhe em nossas redes sociais. Por vezes a gente tem a impressão de que os meios de comunicação, as mídias mais tradicionais, elas vivem num círculo de repetição e num círculo de não abrir espaço para opiniões e posições divergentes. Se você prestar atenção, quando você vai ter uma matéria sobre economia, eles gostam de contar com a opinião do Maílson da Nóbrega, que foi o ministro da inflação de 84% ao mês. Mas mesmo assim, para os meios de comunicação, ele é um especialista, ele é uma voz a ser escutada. Quando o assunto é política externa, há dois nomes preferenciais. Tem outros ali menos cotados, mas é o Rubens Recupero e o Celso Amorim, que foi chanceler do Lula. Não é por acaso. Isso é parte de uma estratégia de reforçar um ponto de vista como se esse fosse o único existente. Observe que quando vamos falar sobre questões de comportamento, são sempre os mesmos defensores da pauta LGBT e outras pautas de interesse dos grupos de esquerda. A mídia não abre espaço para o divergente. Eu já falei aqui que o UOL e a Folha possuem mais de 20 blogueiros e colunistas, todos de esquerda. Isso não é acaso. E depois eles erram as suas previsões e não sabem por que são desmentidos pela realidade. Todas as vezes em que vai se falar em segurança pública e em desarmamento da população civil honesta, são escutados os mesmos especialistas, as mesmas ONGs, de preferência ONGs e especialistas que moram na Zona Sul Carioca. E quando vem a realidade, eles tentam encontrar desculpas, tentam tergiversar, tentam encontrar algum tipo de justificativa para não assumirem a responsabilidade, que trabalham com dados equivocados, trabalham com pesquisas manipuladas e com informações que são extremamente manipuladas. Houve um aumento em torno de 50% no registro de novas armas no Brasil em 2019 e caiu o número de homicídios. Não teria que ter acontecido no Brasil uma verdadeira guerra entre pessoas com armas? Na verdade, por trás do discurso do desarmamento há um discurso ideológico de preparar o desarmamento da população para que ela não tenha condições de reagir às ações criminosas de grupos como o MST e a ação de falanges políticas como o PT, que querem venezuelizar o Brasil e terminar com as garantias individuais das pessoas. Todas as campanhas de desarmamento foram geridas, paridas e pensadas pelo mau caratismo e não levar em consideração nem em conta os direitos dos cidadãos. Ou você chegou a ver alguma ação, por exemplo, do Comando Vermelho, de alguma outra dessas falanges tipo PT e companhia, indo a um posto entregando as armas e participando da campanha do desarmamento? O que o governo, ao longo dos últimos anos, até a chegada de Bolsonaro ao poder, sempre priorizou foi desarmar o cidadão. Foi fragilizar os seus instrumentos de defesa pessoal, de defesa do seu patrimônio, de defesa da sua família. Reverter essa lógica, inverter essa realidade,
passa, claro, pelo Congresso Nacional, como bem destacou o presidente da República, mas passa principalmente pela nossa posição e pela nossa pressão sobre os deputados. Nós temos que, em 2020, redobrar a pressão para cima dos deputados, para cima dos senadores. Porque chega deles fazerem nhaca em cima de nhaca contra os projetos do governo Bolsonaro e contra os projetos de interesse do Brasil. Todos nós sabemos que a turma do Centrão está faminta por dinheiro, está tentando inclusive encontrar um meio de começar um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Mas isso só será evitado com a mobilização da sociedade e com a nossa pressão sobre deputados e senadores. Mas lembre-se, quando você observar um especialista na TV, procure ver um pouco mais sobre o passado dele e você verá que as opiniões desse especialista sempre são contra as aspirações, contra os interesses e contra o que pensa a sociedade brasileira. Não por acaso, cada vez mais o brasileiro não vai às mídias tradicionais buscar a informação. Ele até assiste a mídia tradicional, mas apenas para confirmar o quanto ela é canalha, o quanto ela é mentirosa e o quanto ela é venal. Os dados do aumento de armamentos e redução do número de homicídios ressaltam mais uma vez isso. Os especialistas não sabem nada de Brasil, sabem apenas dos interesses que os financiam e que bancam, inclusive, as suas opiniões. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.